Oi! Antes de mais nada, se inscreva já no canal e deixa seu gostei porque ajuda muito o canal a crescer. Uma coisa que eu vejo muito acontecer, escritores que têm dificuldade na hora de montar diálogos. Então eu juntei aqui nesse vídeo algumas dicas que vão ajudar você a montar o seu diálogo na sua história. Primeira dica: conheça bem os seus personagens. Quando você conhece muito bem os seus personagens, você sabe direitinho o que eles fariam em determinadas situações. Você pode pensar, por exemplo, num familiar ou no seu melhor amigo, por exemplo. Quando acontece algumas coisas, se você imaginar uma situação, você consegue pensar mais ou menos o que seu amigo falaria ali ou como ele agiria. E o mesmo acontece com seus personagens. Então, basicamente, conheça bem eles, que vai ficar um pouco mais fácil você fazer isso. Segunda dica: é importante que você dê propósito ao seu diálogo, seja pro desenvolvimento da trama ou do personagem. De preferência, os dois. Se você for colocar um diálogo vazio que não tem por que estar ali, provavelmente vai ficar um pouco chato, vai cansar um pouquinho. Se der um toque de humor à história, é válido também. Terceira dica: evite conversas desnecessárias. Imagina que você está encontrando com alguém. O que acontece? Você diz oi, a pessoa responde, você pergunta como ela tá, a pessoa responde, ela pergunta como você está, você responde. Você não precisa escrever cada troca de palavra que aconteceu ali na conversa. Diga que os personagens se cumprimentaram. Pronto. Mais do que suficiente. Se os detalhes da conversa não forem importantes, diga apenas que eles conversaram, ou que eles conversaram sobre a época da escola, por exemplo. Se não for importante para desenvolver a trama ou o seu personagem, não escreva a conversa. Não se preocupe caso você tenha escrito uma conversa e na hora de revisar você pensa que talvez ela não seja tão importante. Tudo bem, você pode tirar ela, você pode mudar. É para isso que a gente relê o texto. Quarta dica: há exceções. Às vezes o conteúdo em si do diálogo não acrescenta em nada na história, mas há detalhes ali na conversa que importam. Um tom de voz, ou um gesto, uma postura, um detalhe que a pessoa estava fazendo, uma ação que ela estava escondendo, alguma coisa. Tem umas exceções. Às vezes, pelo tom de voz, o personagem percebe que o outro tá doente, que tá escondendo um segredo, e apesar do conteúdo em si da conversa ser completamente inútil, foi importante para alguma coisa. Entendeu? Quinta dica: gírias e sotaques. É muito importante que você dê atenção ao jeito que os personagens falam. Eles usam gírias? Essas gírias existem no mundo real? E se não existirem, é bom você explicar, o leitor vai ficar um pouquinho perdido. Nós usamos muitos vícios, então seus personagens também podem usar. Eu, pessoalmente, não gosto quando a conversa fica coloquial demais, quando as palavras começam até a ficar abreviadas. Mas o importante é que você preste atenção às palavras que você usa, pelo menos. Um idoso, por exemplo, não fala que nem um adolescente, só se eles forem estranhos. E se você quiser usar uma língua mais arcaica ou umas gírias modernas, é bom você dar uma pesquisada, porque, por exemplo, as gírias que os adolescentes usam hoje não são as mesmas que eu usava na escola e não faz tanto tempo assim que eu saí da escola. Sexta dica: a conversa deve fluir. Na vida real, as conversas nem sempre fluem direito, mas o problema é que quando você tenta trazer isso para ficção, o resultado pode ficar desagradável. Eu tenho uma dica para você melhorar o fluxo do seu diálogo. Ela não funciona para mim, eu escrevo de outro jeito, mas pode ser que funcione para você. Escreva o seu diálogo sem descrições externas. Por exemplo, blá blá blá, ele disse, enquanto colocava a sua cabeça para fora da janela. Por isso, foque apenas nas palavras do diálogo, ali na conversa, na troca de falas. Isso faz com que você se concentre melhor nisso e consiga criar um fluxo mais limpo. Colocar esses detalhes podem distrair você, tirar o foco da conversa. Depois você volta e acrescenta esses detalhes, bota as coisas tudo. Dá tudo certo. Sétima dica: mostre, não diga. Não diga apenas o que os seus personagens disseram. Mostre. Linguagem corporal, tom de voz são muito importantes. O personagem sussurrou, exclamou, berrou, ele está com os braços cruzados, ele está pulando animado, ele está balançando a perna, está inquieto. Se for relevante para você criar o humor, o clima da conversa, escreva. Mas tem uma exceção, né? Se você está escrevendo uma cena de ação e o ritmo está acelerado, esses detalhes podem acabar atrapalhando, tirando o ritmo da cena.
e fazendo o leitor se perder um pouco. Se você lê bastante, você já deve ter se deparado com uma cena em que o autor nem explica quem tá falando. É tudo para não perder esse ritmo. E é claro que quando tem duas pessoas conversando, se uma pergunta, é óbvio que a outra tá respondendo. A gente espera. E a oitava e última dica é sobre conversas longas. É muito fácil você se perder numa conversa longa. Às vezes o mentor tá explicando pro herói alguma coisa e isso leva um pouquinho mais de tempo. Ou você tá explicando o que aconteceu, uma história mais... um contexto da história, que leva um pouquinho mais de tempo. E é muito fácil você se perder nesse monte de detalhes. Será que você falou tudo que precisa? De repente, no meio da história, você lembra que não falou uma coisinha lá? Então, para facilitar o seu trabalho, crie tópicos. Se você tem dificuldade nisso, crie tópicos que você tem que abordar naquela conversa. Coisas importantes que o seu personagem precisa falar. Aí você não se esquece de nada. Anotar coisas importantes que você precisa destacar na conversa antes de começar a escrever o diálogo ajuda muito. E é isso, gente. Espero ter ajudado. Espero que vocês tenham gostado. Então deixa o seu gostei no vídeo e se inscreva no canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!